Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre algumas situações passíveis de acontecer quando do desligamento do corpo físico e do espírito. E essas reações são trabalhadas em aprofundamento no capítulo 2 de O Céu e o Inferno, que detalha as reflexões e as ponderações que nós vamos passar aqui nas repercussões passíveis de acontecer no instante da morte ou depois dela. E o livro se define falando de espíritos felizes, espíritos de condição mediana, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e espíritos endurecidos. Recorde-se que não vamos fazer esse tema todo em um dia, mas nos que vão se seguir. E que nessa época trabalhava-se com as evocações, através das quais o codificador colheu um material com o qual estruturou a codificação espírita. Né? Então, estão ali, nesses relatos que nós vamos passar, apresentado assim situações da passagem da vida corporal para a vida espiritual, ou como as pessoas se sentiram, digamos assim. E nós vamos primeiramente nos deter nos espíritos felizes. E ela vai decorrer em torno do espírito Sanson, que foi um antigo membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que sofreu bastante por um ano antes de vir a falecer. E quando foi o tempo propício, então os amigos começaram a perguntar-lhe como ele estava, se ele sentia dores com as quais ele convivera nos últimos tempos sua doença. E ele afirma que não, que ele se sentia renovado, sem dor alguma. E que nas primeiras horas, 8, 10, 12 horas, um dia, sei lá, ele não compreendeu bem o que estava acontecendo. Porém, aos poucos, as coisas foram ficando mais claras. E importante, ele não era mais aquele idoso enfermo. O corpo que ele usara, ele agora homenageava e via aquele corpo como uma massa em decomposição. Mas ele conservava a lucidez, as faculdades todas, via a existência até o seu último pensamento antes da morte. E quando do último suspiro, ele diz assim que sentiu uma sensação de vazio, algo assim oco. Ele não compreendia o que estava realmente acontecendo, mas sentiu uma felicidade indescritível. E aí nós vamos ver ah, que isso foi uma situação particular dele. De um modo geral, os espíritos, antes de expirar, antes do último suspiro, eles perdem a consciência e não veem não presenciam o seu desencarne. E no caso aí, pressupõe que ele já teria um certo grau de desmaterialização que propiciou que o desprendimento não requeresse nenhum esforço, por assim dizer, dentro dessa tranquilidade e paz que ele relata. Né? E ele diz que logo recuperou as suas faculdades, viu-se cercado dos amigos, dos espíritos protetores, e em meio a eles ele se sentia forte, animado,
caminhava de um lado para o outro, sempre agradecendo a Deus aquela situação e despertamento e aconselhando aos companheiros que ficavam que não tivessem restrições em viver santamente pela caridade. E nós vamos passar para os espíritos em condição mediana, que é aquela do homem honesto diante de Deus e dos homens. E o caso que nós vamos nos ater é de um avô que relata à neta como ele se encontrava. E ele diz que agora ele sofria por causa da descrença dele quando vivo, mas altamente surpreso pela bondade de Deus, que mesmo ele sendo descrente, o atendera em todas as suas necessidades. E se é possível que ele tivesse algum arrependimento ou algum desgosto, era não ter aproveitado melhor o tempo antes de morrer. E aí a neta pergunta para ele: Mas vovô, o senhor viveu tão honestamente? Ele diz: Sim, no juízo dos homens, sim. Mas há um abismo muito grande entre a honestidade dos homens e a honestidade perante Deus. Para isso, para Deus, basta respeitar as leis do país. É preciso, antes de tudo, ter abnegação e amor, ensinando e exemplificando o amor ao trabalho, ser ativo nas boas ações, na prática, o amor a Deus e ao próximo. E ele, continuando, fala os cuidados que se deve ter em relação às palavras mortais, ao orgulho, à inveja, à ambição, à impaciência, ostentação, cuidado em ser benevolente, não julgar, mas, sobretudo, amar. Amar sempre. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde.